Nós temos aí, né, que é um tema bastante atual e tratado, que é a intolerância religiosa. Né? Ser intolerante é você não aceitar, né? Você ofender, né, determinada pessoa por conta da religião que ela pratica, do culto, né, do ritual que ela pratica. Né? Isso é crime, né? É importante que as pessoas saibam disso. Né? Tem enquadramento legal para esse tipo de atitude, para esse tipo de ação. Só que a intolerância religiosa no Brasil, ela tem um viés racial. Né? Porque quais são as religiões que sofrem intolerância? Né? Quais são os praticantes que sofrem intolerância? Aquelas de raiz de natureza, de origem africana. Né? Umbanda, o candomblé, que são as mais conhecidas, mas nós temos aí o batuque lá no sul, nós temos o tambor de Minas, nós temos o Xangô de Recife, nós temos a Jurema, nós temos inúmeras religiões de origem afro, né? E que sofrem o preconceito racial, né? Por conta dessa origem negra da religião. Né? E que, na verdade, é uma religião como qualquer outra religião, só que tentam estigmatizar que a religião do preto, né, assim como o preto, né, ele é ruim, né, é algo que faz mal para os outros, que é uma religião do diabo, né, a gente tem escutado muito isso, demoniam a religião e não tem nada a ver. Né? Sem conhecer, faz o preconceito. Sim, é o preconceito. Ele comentou aqui que quando ele chega de terno, quando ele está viajando, o pessoal acha que ele é pastor. Qual a diferença? Sem qualquer demérito, né, para a atuação de um pastor, né, mas não conseguem visualizar uma outra figura que não isso que eu ia falar, assim, que todas as religiões, eu acho que principalmente se elas voltam uma pessoa para uma melhoria como ser humano, se elas voltam, na minha visão, na minha concepção, para Deus, né? Mas, claro que a pessoa que é ateu também, a gente tem que respeitar, cada um tem uma forma de pensar. Sim. Mas, em relação a essa coisa que você falou, das pessoas estigmatizarem você de terno como pastor, qual a aceitação a partir do momento que você fala que não, que você é um dirigente espiritual de um terreiro de Umbanda? Um susto. Você pode resumir assim, um susto? Um susto. Mas elas não se assustariam se você falasse que você era de outra religião? Sim, não se assustariam. Né? Então, é algo triste. Né? Eu acho triste, deprimente essa questão, não para mim, né? Mas para quem pensa dessa maneira, né? Porque uma religião, né? A religião ela tem a função de religar. Né? E as religiões de matriz africana, além de religar, ela tem esse viés de existir, de resistir, né? De se manter vivo. Né? Porque a partir do momento que eu estou por aquele que veio antes de mim, eu estou mantendo vivo essa energia vital, essa força de Deus, né? Dos orixás. Então, isso não pode ser algo ruim. Né? E as pessoas não entendem isso e tentam atribuir às religiões de matriz africana situações depreciativas. Né? A gente estava falando um pouquinho antes aí da questão do sacrifício animal, né? Da imolação animal, dentro das religiões de matriz africana. As pessoas não sabem o porquê, não entendem o porquê, não têm compreensão e já criam esse preconceito, né? Tem uma ideia errônea de que aquilo é ruim, do que aquilo é do mal, né? Porque onde já se viu matar uma galinha, né, dentro de um terreiro. Né? E as pessoas não sabem que aquilo que é feito lá é para alimentar toda uma comunidade, né? É para partilhar com o sagrado, como existem inúmeras outras religiões. Né? E as pessoas não entendem isso. Né? Eu estava até falando, tem um jurista, ele chama Édio Júnior, né? O doutor Édio. Ele já foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele é assessor jurídico, se eu não me engano, do IDAFRO, então ele está sempre ligado a essas causas raciais e religiosas. Né? E ele fez uma defesa no Supremo Tribunal Federal referente a essa questão da imolação de animais, porque, na verdade, os animais que a gente utiliza dentro das religiões de matriz africana é aqueles que quem não é vegetariano e vegano come todos os dias.
né? E a gente não usa esse animal para deixar nas ruas. Isso que as pessoas veem, ou que elas criam, não é religião. É qualquer outro tipo de coisa menos religião, né? Então, o animal usado dentro de um terreiro, ele é para alimentar toda a comunidade, é para partilhar, né? O alimento, desde criança a gente escuta isso, o alimento é sagrado, né? E por ser sagrado, né? Menino não brinca com a comida, não é? Não brinca com a comida, a hora de comer é sagrada. Sim, porque é essa a finalidade do alimento, e nada mais sagrado do que esse alimento ser preparado dentro do local sagrado, dentro do local de culto. Então, às vezes as pessoas falam, mas aí mata galinha e faz galinha lá dentro. Aí a pessoa vai na churrascaria e desce um espeto de coraçãozinho, né? Aí sextou, e a picanha do final de semana, né? Será que sabe que aquela picanha é de um boi? Né? Vamos fazer uma feijoadinha, né? Matou um porco, né? Mas se esse porco, se essa galinha, né, se esse boi, ele é preparado dentro de um terreiro, não, isso daí é coisa do diabo. E até para poder haver uma certa aceitação, a gente pode dizer entre aspas, porque o preconceito ainda é muito grande, é que lá naquela época, só para a gente voltar, quem trouxe essas religiões para cá, na verdade, o que você falou, ela foi alterada, né? Várias delas foram alteradas, foram os escravos que chegaram aqui, que não tinham como praticar a sua própria religião, e por isso eles tinham que disfarçadamente tentar fazer o branco vê-la de outra forma. Então, por isso ocorreu também parte do sincretismo religioso. Porque, primeiro, que eles não eram aceitos nas igrejas. Culturalmente, é o que a gente vê pelos livros de história, né? Mas aí eles queriam praticar a própria religião, que eles sempre amavam. É o que eu falei, que eu acho muito bonito da história do povo descendente de africanos, é esse respeito à ancestralidade, que é o que eu estava falando, o respeito que muitas vezes a gente não tem. A hierarquia, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais, os avós, às vezes de procurar saber história. E é uma coisa muito bonita, porque é o que você falou, né? De preservar, de entender, não de se vitimar do que aconteceu no país, mas de entender a força de um povo, né? A luta, Zumbi dos Palmares, que orgulho, né? Sim. De tê-lo na história do nosso Brasil. Então, eu acho que isso tudo, eles tiveram que adaptar para poder conseguir serem aceitos aqui no nosso país. E por isso vem, então, o sincretismo religioso? Sim. Na verdade, a gente fala que o Estado é laico, né? Mas o Estado é laico hoje, né? Período da República, né? Mas período colonial, o Estado ele não era laico, ele tinha uma religião oficial, né? E essa religião oficial era o catolicismo, né? Aí depois a gente passa para a época do período do Império, né? Onde começa a separar um pouquinho a religião do Estado, e só depois na República que a gente tem essa separação total. Então, quando os escravos aqui chegaram, nós estávamos no período em que a religião oficial era o catolicismo, né? E, sendo o catolicismo, os santos católicos, né, os símbolos católicos, era que prevaleciam. Então, os negros eles não podiam cultuar, né, os seus deuses, as suas divindades, né, que é conhecida como os orixás, como os inquices, como os voduns. A gente tem vários deuses, divindades africanas, a depender da região da África, né? Então, chegaram aqui na condição de escravos, eles não podiam cultuar, né? Então, o que eles faziam, né? Eles pegavam esses elementos que representavam esses deuses africanos, essas divindades, eles enterravam, né? E toda religião, né, ela tem pontos de conexão, né? Você pegar a mitologia religiosa, todas elas têm figuras que se assemelham, né? Você tem lá o Thor na mitologia grega, né? Aí eu não vou me recordar, mas na mitologia nórdica você tem lá um deus que é semelhante ao Thor, que é do trovão, daquela coisa. Na africana também tem. Você tem lá o Xangô, você tem lá o Zazi. Então, você tem, né? E aí o que eles faziam? Eles enterravam esses elementos e eles pegavam um santo católico, né, que tinha referências próximas àquela divindade africana, e eles colocavam em cima daquele... Em cima do local onde eles enterravam local. Para quem estava olhando, né? Porque eles sabiam a referência do significado que estava ali, né? Por exemplo, né, um que é muito conhecido, né, São Jorge, um santo católico, e Ogum, que é um orixá africano, né? Ogum é o orixá
o orixá guerreiro, da vanguarda, aquele que está sempre à frente, aquele que está sempre abrindo caminhos, né? E um santo católico que se assemelha muito é o São Jorge, porque ele está lá em cima do cavalo, do dragão, ou seja, é um cavaleiro, um guerreiro, né? Então eles colocavam os elementos de Ogum dentro de um buraco e botavam o São Jorge lá em cima, né? Então quem via achava que estava rezando para São Jorge. Mas tá rezando? Acabou depois se misturando. Sim, né? Tá rezando de que jeito? Dançando, batendo tambor, não tem problema. Está rezando para São Jorge? Está rezando, né? E assim as religiões de matriz africana elas acabaram prosperando, né? E é uma briga que aí eu, Vinícius, né, enquanto militante aí do movimento negro e dessa consciência racial, tento deixar bem pontuado, né? Faz parte esses elementos, esse sincretismo da Umbanda, por exemplo. O candomblé ainda ele conseguiu se desvencilhar mais dessa questão, né? Porque o candomblé é uma reconstrução do culto de divindades africanas no Brasil, né? Então, tentou se reconstruir aqui, né? Adaptando, porque muita coisa já não existia ou foi modificada, né? Agora, Umbanda não. Umbanda, esse sincretismo já é maior. Então, hoje em dia, quem conhece ou, né, vai no terreiro de Umbanda, a maioria dos terreiros de Umbanda é formada, os altares, né, que a gente chama de congá, formado por santos católicos, né, dessa época do sincretismo, né, de quando surgiu o sincretismo. Então você tem lá um Jesus Cristo, né, que ele tem uma referência a uma divindade africana que é chamado Oxalá, né, que é um orixá. Você tem lá um São Jorge, né? O São Jorge é uma referência a uma divindade negra africana chamada Ogum. Você tem lá o São Sebastião, né? Os mais conhecidos aí, populares, Nossa Senhora, que é associada ao Oxum, né? Santa Bárbara, que é em Ançã. Então São Lázaro, né? Que é o Molu. Você tem essas figuras católicas dentro do terreiro de Umbanda como representação de divindades dos orixás africanas, né? Tem problema nisso? Eu falo nenhum, né? Mas é o que eu falo lá para os meus filhos. Saiba que a divindade a qual vocês cultuam é preta, né? Veio da África, veio trazido por toda essa história que a Tê está falando, que nós estamos aqui falando, de toda essa resistência, né? De tudo aquilo que os nossos ancestrais passaram para que essa religião exista ou coexista, né? Então eu falo para eles, aquele santo lá é São Jorge, né? Viveu na época do Império Romano, né? Aquele santo, aquela figura lá é Jesus Cristo, né? Todas figuras muito importantes, mas Jesus Cristo não é Oxalá, né? Jesus Cristo não é um Deus, uma divindade preta, né? Então, algo de conscientização, né? Eu costumo dizer que as religiões de matriz africana elas são subversivas, né? Elas subvertem toda essa ordem racial que existe, né? De gênero, né? Dentro de um terreiro de Umbanda, as mulheres têm voz, né? E eu queria